Bom dia a todos e a todas. Domingo, chuva, cidade de São Paulo, estamos todos aqui. Lollapalooza. Então, já que estamos aqui, nós vamos fazer esse momento ser um momento bom, correto? Então, primeiro eu queria agradecer aí o convite para moderar um tema, uma discussão importante, né? Essa discussão quase me tirou o sono, eu confesso a você. Eu até liguei para a Revital, né? Revital na época, assim, eu tinha uma preocupação muito grande de entender melhor esse assunto. Eu mergulhei quando isso foi lançado há 3 meses atrás, eu não me lembro exatamente quanto tempo faz, acho que foi 3 meses, antes da dissolução do governo, né? Então, acho que esse é um tema extremamente importante, extremamente enriquecido. E eu vou falar um pouco na qualidade de moderador, o que eu vou fazer, né? O que eu pretendo fazer. Muito bem. A minha ideia, eu acho que nós estamos aqui com a intenção de interagir. Então, a minha proposição aos convidados, eu vou passar para que cada um tenha uma fala de 7 minutos, né? Que é uma fala modesta. Eu acho que é uma introdução, né? uma provocação ou uma reflexão, claro que não dá para aprofundar. E, a partir disso, a gente vai sentir aí se tem material para a gente começar a abrir para o debate. Se for necessário, a gente abre um espaço adicional. Talvez a solicitação tenha sido um pouco distinta, mas, em função aí do horário, eu acho que, para a gente promover e proporcionar aí a dinâmica, acho que seria interessante. Então, seria uma fala dessa natureza. Então, o Marcel chamou aí todos os nossos convidados, mas eu vou falar um pouquinho quem eles são. Faz parte, assim. Se bem que vocês têm essa relação, vamos ganhar tempo, né? Mas nós vamos começar com o Abraham Goldstein, que está aqui ao meu lado. Basicamente, sucintamente, ele é presidente voluntário da Brinco do Brasil e membro da loja Anne Frank. É também presidente voluntário do Grupo Universitário Hebraico do Brasil. Abraham é engenheiro eletrônico, casado com 3 filhos e 2 netos. 3 netos. Esse dado é importante. Esse dado poderia errar na profissão, no nome da loja que faz parte. Isso aqui é imperdoável, esse erro. Eu concordo. Está muito bem pontuado. Então, Abrão, você vai ter aí o privilégio aí da abertura. Eu vou usar da prerrogativa do moderador, 7 minutos, eu sei que é cruel, mas eu acho que é uma primeira reflexão. Depois a gente vai voltar para outros momentos. Tem alguém aqui para mexer na sequência? Não comece a contar os 7 minutos, por favor. Não, ok. Não seria correto. Se for usar... Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui participando. Agradeço o convite e, principalmente, uma grande satisfação, uma honra participar de uma mesa tão significativa e de grande conteúdo. O tema, se é uma pergunta, se Israel é um Estado democrático, judaico, ou ele pode ser Estado judaico e democrático, se ele é democrático e se é judaico, a resposta é simples, é sim para os dois. Israel é um Estado democrático, não tem a menor dúvida sobre isso. Eu preparei uma sequência de slides, mas se eu for seguir a sequência de slides, eu vou estourar os 7 minutos. Então, eu vou, como foi eu que escrevi, eu posso falar mais diretamente. O Estado democrático, sim. Nós, como judeus, temos uma experiência de vida de 2.000 anos de diáspora, 2.000 anos de vida em vários sistemas. Temos acumulado conhecimento, participamos da formação da história do mundo. Então, temos um forte conhecimento que vem a ser atuar representativamente, atuar através de grupos de presença, de esforço, de participação, sem ser governo. Temos 2.000 anos de experiência em relação a isso. Então, na realidade, representatividade, governabilidade, através de um processo democrático de representação, isso é absolutamente faz parte do nosso DNA. Sabemos fazer isso.
como se diz, is our business. Então, Israel tem uma estrutura que caracteriza claramente o que vem a ser um país democrático. Um país democrático é aquele que é representado pela justiça, que Israel tem, é atuante, independente e livre. Tem um legislativo, que é o Knesset, que nós estamos tratando nesse dia, e tem um executivo, que é um executivo eleito pelo Knesset. Ele não é um executivo que é eleito independente do Knesset, como em outros países. Democracia, existem dois tipos de democracia. Existe a democracia representativa e a democracia direta. A democracia representativa é a que praticamente todos os países seguem, porque eles vêm evoluindo, é a forma mais prática de que a população possa expressar-se através dos seus representantes. Acredito que esse modelo de representatividade vai gradualmente sendo substituído pela democracia direta. A evolução tecnológica, o uso cada vez mais intensivo desses dispositivos, certamente permitirá com que determinados temas, principalmente, poderão ser decididos e discutidos em ambientes de democracia direta. Israel é um candidato fantástico para esse tipo de solução, para começar a iniciar um processo de uma democracia mista. É uma democracia em que uma parte das grandes decisões serão pela democracia direta e uma outra parte continuará sendo pela democracia representativa. Israel tem um dos mais baixos índices de cláusula, chamada cláusula de barreira, que é a representação no Knesset. Era normalmente 2% até a eleição anterior. A partir dessa eleição, por uma jogada política para poder não permitir a participação dos países árabes, ou reduzir dos partidos árabes, aumentou-se a cláusula de barreira para 3,25, o que fez com que os partidos árabes se juntassem e formassem uma união. E essa união conseguiu facilmente superar. Praticamente o tiro quase que saiu pela culatra, porque quem propôs o aumento da cláusula de barreira teve o grande risco de quase não ser eleito. Vocês têm um quadro geral? Pode pular tudo essa introdução rapidamente, tem mais 4 minutos. Da formação, que é muito importante, a Revital mencionou isso na sua apresentação. Eu acrescentei uns dados em relação a esta última eleição. A tendência e a participação da população, número de votantes, participação relativa na eleição e o número de partidos eleitos. Esse ano, essa é a última eleição, acho que vai ser a única deste ano, espero, né? 10 partidos foram eleitos. Normalmente você tem 12, 13 partidos eleitos, 10 partidos foram eleitos. E a cláusula de barreira foi um dos motivos que reduziu o número de partidos e também por uma jogada política muito inteligente de última hora, movimentada pelo Netanyahu, que fez com que ele ganhasse um número de votos maiores do que as estatísticas estavam dizendo em última hora. Mas o mais importante de tudo, e essa é quase que uma tese, discussão, é quando a proporção de participantes na eleição baixa de 70%, chega na faixa de 70% para baixo, você tem um perfil de Knesset. Quando sai de 77% para cima, você tem um outro perfil de Knesset. E a história nos mostra isso. O quadro que a Revital mostrou dos 3 últimas eleições, eu também utilizo esse quadro mais adiante como conclusão. No processo eleitoral, pode mudar, por favor. Quais foram os fatores dominantes da eleição? Só mostrar a dinâmica da democracia. Eu pergunto a vocês, os 3 fatores eram economia, paz com os árabes e segurança nacional. Qual foi o primeiro fator que definiu a eleição? Pergunta.
a segurança nacional. O segundo foi a economia. O terceiro, que está citado, não fez parte de nenhuma preocupação no processo eleitoral. Não é a primeira vez que isso acontece. Os processos, quando se faz uma análise do processo eleitoral, ele combina, em caso lá de Israel, ele combinou 4 fatores: a instrução, o nível de renda, a religiosidade e a localização. Esses 4 fatores foram determinantes no processo de escolha em quem votar. Se vocês têm uma oportunidade de olhar os quadros, não cabe nessa apresentação, não temos tempo, olhar um quadro de perfil de votação, com exceção de Jerusalém e Haifa, que são cidades cosmopolitanas, têm misturas muito grandes, as demais cidades, os seus sistemas, a sua votação, sua maioria de votação, caracterizou-se muito bem em cima desses perfis. Em termos de formação de país, você tem 75% são judeus, sendo que 63% são sabras. 27% são de origem europeia ou das Américas, e 10% dos países árabes e África e Ásia em geral. Então, a predominância, percebe o seguinte: quem decide a eleição é quem nasceu lá, quem vive lá. Do quadro, os muçulmanos representam 20%, os cristãos 2%, os drusos 2% e os demais muito pequenos. E no lado direito, vocês têm a composição masculino e feminino da sociedade israelense, que é bastante equilibrada. É bastante equilibrada. Hoje você tem um nascimento maior de masculino, né? Uma ligeira, a diferença é 0,2%, 0,3%, um pouco para lá e para cá. Não há grande número, o equilíbrio é bastante grande. Então, o que eu queria concluir e dizer é o seguinte: não há dúvida de que é um Estado democrático. Pode passar esse slide, por favor. Abraão, pode passar mais um. Como você está dando bastante contexto, acho que está sendo válido para todos, eu vou te conceder mais 3 minutos. Aliviado, agradeço. Você está dando um contexto bacana para todos nós. Então acho que... E esse quadro, que foi apresentado, usado também na apresentação anterior, mostra as eleições, o resultado das eleições, quando teve 64% de eleitores presentes, 67% e 72%. Perceba como o mix tem uma tendência de mudança. Qual é a principal mudança? Os partidos que representam a força mais social esquerda ganham representatividade cada vez maior à medida que cresce o número do percentual de eleitores. Porque é muito simples, isso está no quadro anterior. Quem está engajado, quem está fortemente imbuído de uma ideia, geralmente esse é um tanto... tem mais uma tendência fundamentalista. E esse vota, esse não tem dúvida, ele quer votar, ele quer se manter representante. Quem tem uma visão mais liberal, quem tem uma visão mais internacional, ou mais genérica, mais aberta, ele muitas vezes prefere ir para a praia. Deixa que os outros decidam. Não, pode deixar, está tudo bem, vocês decidir. Ele não exerce o seu direito. Em Israel, pela dinâmica da formação da sociedade e pela estratificação com que ela é montada, não dá para fazer isso. Quem não vai votar perde um direito, delega um direito que lhe é dado pelo processo democrático que o país tem. E cada voto conta. Cada voto é importante. E a pergunta, para completar, se Israel é um Estado judaico.
a menor dúvida que é um Estado judaico. E não há nenhuma contradição em ser um Estado judaico e um Estado democrático. O que precisa aperfeiçoar, e isso Israel vai gradualmente aperfeiçoando, e esse aperfeiçoamento depende do perfil que o Knesset majoritariamente, ou sob influência, se consolida. Você tem momentos de maior inflexão, maior influência, maior importância, maior pressão de decisão por parte de um determinado grupo. Mas isso faz parte da democracia. Isso não é não ser judaico. Isso continua sendo judaico. Se você pode decidir colocar leis que impõem determinadas restrições a pessoas durante um determinado período, por conta de determinadas linhas religiosas mais ortodoxas ou menos ortodoxas ou mais liberais, isso faz parte do processo democrático. Isso não é um desafio a uma questão de ser judaico, uma contradição entre ser judaico e ser democrático. Ser democrático é aceitar todas as linhas que fazem parte. E esse processo, ele nasce a partir do aperfeiçoamento do processo democrático. E a democracia não é algo que nasce pronto. Democracia é algo que se aperfeiçoa todo dia, que se enriquece todo dia. Israel tem demonstrado ao mundo que, sem dúvida, aprende e evolui com isso. Conclusão, por favor. Pode passar esse, não abordei. Conclusão. Sim, ele é democrático, porque tem todos os quesitos institucionais para isso, que já foram citados. Sua população mantém e deve manter presença e atuação constante, contínua, é o que faz e continua. Lobby faz parte da estrutura. Não há espaço ou condição para uma outra opção. Nós, como judeus, não sabemos viver em regimes que não sejam regimes de representatividade e regimes democráticos. Israel é um Estado judaico? Sim. Além de se preocupar com a segurança dos seus cidadãos, ele se preocupa com a segurança de todos os judeus do planeta. Ao reconhecer e respeitar as diversidades do próprio judaísmo e dos demais cidadãos e vizinhos, Israel reconhece? Reconhece. Tem desvios, tem vieses? Tem. Tem momentos mais e menos? Tem discussões que levam a alguma preocupação maior por conta de elementos de segurança? Tem. Mas isso faz parte de um processo. E o último quadro. Quais são os países democráticos do planeta? Se vocês percebem, tem uma listinha, uma marquinha azul no meio. Esse é Israel. Os demais países em azul são considerados países democráticos pelos critérios que adotamos universalmente. E, finalmente, uma frase que eu usei no ano passado, eu uso esse ano de novo, de Shimon Peres: democracia é permitir que sejamos todos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Toda rabá. Muito grato, Abraham. Nós vamos passar diretamente aqui a fala para o Sami Pinto, é rabino graduado pelo Rabinato-Chefe de Israel, PhD em Letras Orientais pela USP, bacharel em Ciências Econômicas pela UFRJ e especialista em Educação pela Universidade de Bar-Ilan, em Israel. Atualmente é diretor do Colégio Yafne Beit Hinur e rabino da Sinagoga Roel Yaakov. Por favor. Bom dia. Bom dia. Cumprimento a Rivital e todos os organizadores da Agência Judaica, ao Sérgio Napchan e todos os colegas da mesa. É com muita satisfação que eu dou as boas-vindas a vocês. E farei a minha contribuição partindo do princípio de que todos que estão aqui nesta sala nasceram depois da existência do Estado de Israel. Parto do segundo princípio também, que é um pressuposto, que o nome Israel antecede a existência do Estado.
parto do pressuposto que o termo, o conceito judaico, também nasceu antes do Estado de Israel. E o termo democracia também. Então, quando a pergunta que foi levantada pelo próprio governo de Israel, o Estado de Israel é judaico, é democracia, é uma questão conceitual, é uma questão que merece um colegiado se debruçar sobre a origem do termo judaico, o seu conceito, porque a eles nós pertencemos. Nós não fazemos escolha quando nascemos, herdamos uma identidade, uma história, e aí os seus símbolos e conceitos. O mesmo com a democracia. E veja, eu quero citar, como são 7 minutos, na Declaração da Independência. Cito, já com a tradução. Criaram valores culturais de significância nacional e universal e deram ao mundo o eterno livro dos livros, Tanakh. Será baseado na liberdade, justiça e paz como imaginado pelos profetas de Israel. Está muito claro. Na Declaração de Independência, o que alimentará o Estado recém-nascido são os valores judaicos do livro dos livros, como imaginados pelos profetas de Israel. Isso não é uma poesia. Isso foi uma declaração de independência feita pelos fundadores do Estado. Depois, na própria história, em 1994, tem um Hog Yesod, onde diz assim, Hog Yesod tem por finalidade proteger o respeito do homem e a sua liberdade para defender os valores do Estado de Israel como um Estado judaico e democrático. Pronto. Desde 94, com esse Hog, em 94, aparece pela primeira vez o Estado de Israel judaico e democrático. Esse tema que nós estamos trazendo aqui foi levado ao Suprema Corte de Israel, onde os juízes da Suprema Corte estão debatendo se há contradição ou não há contradição com o que foi estabelecido na Declaração de Independência com essa nova lei em 1994. E eu aqui reuni, a título de ilustração, 3 pareceres de juízes. Óbvio, por eu ser rabino, eu escolhi 3 pareceres de juízes para provocar o dia, óbvio, né? Mas vocês podem ter a íntegra dessa discussão, né? O conhecimento é de fácil acesso, né? E o que me cabe aqui é provocar. Eu não tenho nenhuma intenção, provocação intelectual, pelo amor de Deus. Não é nada pessoal com ninguém. Ora, a primeira questão é o reconhecimento que o Estado de Israel sofre pressão. E essa pressão é externa e interna. Nós estamos muito mais sensibilizados em defender Israel como democrático do que defender Israel como judaico. Incomodem-se com isso ou não, este é um fato. Estamos pressionados a sempre falar que Israel é democrático e pouco falar que Israel é judaico. Por quê? Porque é uma pressão forte internacional e de mídia, querendo comparar Israel como Estado judaico como se fosse um Estado islâmico, xiita. Talvez até a minha presença poderá provocar em setores da comunidade também uma visão, você vai querer o quê? Levar Israel a um Estado islâmico, xiita?
E eu ando com isso com muita tranquilidade. Porque o meu dever aqui, nesta mesa, é aprofundar o conceito judaico daquilo que quando nascemos já éramos, já existia. E de lá herdamos o nome Israel. Menachem Elon, ele foi categórico. Juiz da Suprema Corte. Ele disse, olha, o termo judaico norteia a aplicação do segundo. Israel é judaico e democrático, entretanto, o termo judaico norteia o segundo. E foi assim, segundo ele, o parecer dele, que o judaísmo trouxe ao mundo conceitos universais, absorvidos pelas outras culturas ocidentais. A ponto que, hoje, ao invés do termo judaico fazer a contribuição, queremos que o termo democrático faça a contribuição para a própria identidade nacional, disse Menachem Elon. Isso é um tema para vocês discutirem. Fazendo o contraponto a ele, professor Barak, também juiz da Suprema Corte, foi no sentido contrário ao Menachem Elon e outros. Vale a pena vocês lerem a íntegra disso. Ele diz o seguinte: enquanto os conceitos são harmônicos, o judaico democrático, Matovum Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Vamos cantar. Mas quando houver conflito entre o conceito judaico e o conceito democrático, então os valores da democracia limitam a atuação do ser judaico do nosso Estado. Esse é um parecer de um juiz. Eu queria estar naquele salão para aprender mais essa contradição. Eu que sou um talmudista, eu gosto do contraditório, mas aqui se estabeleceu uma contradição. Obviamente, porque aqui quem fala é um rabino, eu peguei uma terceira opinião para desempatar. Né? Mas desempatar só na minha fala, tá? O desempate ou o empate, esse é um tema que está discutindo lá, também entre os políticos e pensadores, nas academias, etc. O segundo é o Gershon German. Ele, no seu voto e no seu parecer, ele diz que a democracia elimina praticamente o conceito judaico. Uau! Retira a sua singularidade. Enfraquece a sua identidade. Se quisermos usar o conceito talmúdico, retiramos a santidade da nação. Pois bem, o que eu quero apresentar a vocês, que esse é um tema de colegiado, esse é um tema da política, esse é um tema de estudo, esse é um tema que não é a primeira vez que discutimos isso. Para quem gosta de Tanar, eu cito aqui a primeira vez que o povo pediu ao profeta Samuel que queria um rei que é Holagoim, um rei como as outras nações. E aí está o grande X da questão. Ouvimos para fazer como os outros ou não? A pressão hoje já não é mais externa, a pressão é interna também. Setores da sociedade de Israel se identificam com Barak. Setores da população em Israel se identificam com Elon e German. O importante, ao meu ver, é estudar o tema, participar do debate e, acima de tudo, cabe à liderança do Estado de Israel proteger os conceitos que nós aqui estamos utilizando, o judaico e o democrático. Em minha humilde opinião, claro, eu me identifico muito mais
e a minha proposta sempre na defesa do conceito judaico, norteando o Estado. E me identifico que a democracia, quando harmônico, matovou Manaim, mas quando em desarmonia, enfraquece a identidade nacional do Estado. Muito obrigado. Obrigado, Abrão. Ok. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a Rafaela Barcay, é doutoranda de programa de pós-graduação em Estudos Judaicos e Árabes, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tem como foco de pesquisa a interação entre israelenses e palestinos em projetos alternativos de promoção do diálogo e criação de uma terceira via comum. Rafaela, por favor. Bom dia, queria agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu vou tomar a liberdade de invadir um pouco a área dos rabinos e tentar trazer algum conceito, como eu entendo o judaísmo e como eu não vejo contradição entre Israel ser um Estado democrático e judaico. Muito pelo contrário. A partir do momento em que a gente vive um judaísmo talmúdico, rabínico, que promove justamente, que tem na sua essência o debate, portanto democrático, o acolhimento das diferentes opiniões, é impossível ser judaico sem ser democrático. Faz parte da essência do ser judaico a democracia. Se em algum momento este Estado for contra a democracia, ele vai estar perdendo a essência dele como Estado judaico. E quando a gente fala em democrático, eu concordo com tudo que o Abrão falou, mas eu sinto falta da inclusão das minorias. Israel é um Estado democrático? É. Existe acesso a várias instâncias, as minorias podem ser eleitas, podem fazer parte do governo, podem votar? Podem. Mas existem aspectos ainda nesse processo que não são contemplados. Para que um Estado seja plenamente democrático, primeiro, ele tem que incluir todas as gamas dentro do judaísmo, e aí a gente está falando de judeus seculares, ortodoxos, sejam reformistas, conservativos, todas as linhas do judaísmo, homens, mulheres, heterossexuais, gays, nascidos em Israel ou imigrantes. A gente tem que considerar toda essa gama, mas tem que levar em conta também que existe uma população em Israel que não é judaica e que, para Israel mantenha seu caráter democrático, precisa incluir, com todos os direitos, incluir amplamente todas essas minorias, sejam árabes, cristãos e muçulmanos, sejam drusos, barrais, seja lá quem for. Senão, corre-se o risco não só de perder o caráter democrático, mas o caráter judaico. E aí, Rabino Sami trouxe um trecho da Declaração da Independência, e eu também trouxe, só que eu fiz um recorte diferente. O Estado de Israel patrocinará o desenvolvimento do país para benefícios de todos os seus habitantes, será baseado na liberdade, justiça e paz, como imaginado pelos profetas de Israel. Também está lá, eu acho que para a gente honrar, para que Israel possa honrar aquilo que se propõe, dentro desse processo que o Abrão citou, deve-se considerar essa inclusão das minorias, que também é talmúdico. O Talmud não despreza
a opinião da minoria. Ele não aceita somente aquilo que é o senso comum, mas ele guarda essa ideia minoritária porque pode ser útil num outro momento. Aquilo que talvez não seja verdade nesse momento, no momento seguinte pode guardar a resposta para aquilo que a gente procura. Curtiu? Obrigado, Rafaela. E por último, Yehuda Gittelman, é atual rabino na congregação Betel de São Paulo, atuou por 18 anos no Centro Israelita de Porto Alegre, tendo antes trabalhado em Buenos Aires na congregação Dor Hadash e Betel. Como palestrante, já esteve em importantes seminários, como o encontro da World Union Progress Judaism Mundial em 2008 e do primeiro encontro do Mercosul dos movimentos progressistas e conservadores. Sua atuação de voluntário chegou em Erechim, Santa Maria e Florianópolis, entre outras. Recentemente se formou no Seminário Rabínico Latino-Americano. Yehuda. Bom dia, prazer estar na mesa. É mais prazeroso ver vocês um domingo nesse horário aqui. O título da mesa, eu não sei se foi colocado de propósito ou não, mas ele tem um signo de interrogação. Poderíamos ler o título Estado judeu e democrático, sem interrogação. Até agora o que falamos, o que escutamos é que não temos por que ler ele com signo de interrogação. Alguém leu o Estado Judeu de Theodor Herzl? Quem não leu, por favor, leia. Porque ali está a base. Nem Declaração da Independência, sino que em 1896 Theodor Herzl já tinha falado. Ou seja, que eu considero que para poder sentar e debater o livro O Estado Judeu de Theodor Herzl vai nos abrir muitas portas e muitas janelas. Theodor Herzl diz, muito simples no seu livro, um Estado do e para o povo judeu, um Estado nacional e um Estado democrático. Sabemos bem a orientação religiosa de Theodor Herzl. Ele não coloca nada de religião. E ali é onde eu quero parar, entre outras coisas. Um Estado moderno, um Estado-nação de um povo e um Estado para todos os seus habitantes. Incluo, como falou a Rafaela, as minorias. A pergunta é por que debater? Por que temos que colocar um signo de interrogação no Estado judeu e democrático? Todos nós sabemos que é um Estado judeu e democrático. Ninguém se debate aqui no Brasil se você é brasileiro ou não é brasileiro. Ninguém na França se debate se você é francês ou não é francês. E por que nós temos que nos debater com esse problema ou essa pergunta? Israel, um país judaico, do povo judeu, e um país democrático. E talvez ali esteja aí esteja a pergunta no judeu democrático. Porque quando falamos em judaico, automaticamente colocamos religião. E quando colocamos religião judaica, ali que temos um problema, que Herzl não tinha. Um Estado judaico análogo ao que seria o brasileiro, ou o francês. Até mesmo, eu diria, o irani. Ninguém se debate se é muçulmano ou não. É irani. Então, judaico, para mim, não é oposto à liberdade, como realmente é, nem oposto à democracia. E democrático, simples. Já Abraão nos ensinou.
Estado, nação, povo. Transformar a Israel automaticamente em um Estado não democrático ou que não respeite as minorias é um absurdo. Eu acho que não temos que pensar em ou democrático ou judaico. Não é ou. Se a pergunta é como. Bom dia. Ok, obrigado, Yehuda. Bom, nós estamos bem de horário, né? Até que eu não fui. Chegamos melhor do que eu imaginava, ótimo. Mérito seu. Não, mérito de todos. Eu vou, antes de passar a palavra para vocês, eu vou tomar a liberdade assim de fazer, assim, talvez a síntesezinha para a gente poder organizar, né? Eu acho que na primeira fala o Abrão nos proporciona um dado de contexto que foi muito interessante, né? Talvez para vocês que já estão aqui, não sei desde quando, mas foi interessante trazer esse panorama geral e ele nos apresenta essa formação, né? Como é que se dá a estrutura da democracia israelense, né? E eu acho que ele traz assim como elemento interessante de síntese que não há no entendimento dele nenhuma contradição entre ser um Estado judeu e democrático. Muito pelo contrário. É tudo uma questão de dose, de equilíbrio, né? De peso do fluxo decisório, né? Foi um aspecto interessante que ele nos proporcionou, né? E ele coloca nas suas conclusões que no entendimento dele não há espaço para outra possibilidade que não seja essa, né? Assim, tentando pegar só a essência da fala do Abrão. No segundo momento, a fala do Rabino Sami, ele traz, a meu ver, a contribuição de um resgate. Primeiro ele vai falar um pouco da conceituação, né, dessa terminologia do judaico, e ele vai ancorar na essência do judaísmo, que são os valores. Aí já estou dando também uma opinião particular, né? Quer dizer, ele pega esse aspecto e ele ancora mais na questão da dimensão dos valores, e aí ele nos apresenta de forma interessante também essa dimensão que foi discutida no Supremo Tribunal em relação a este conceito que foi cunhado, na verdade, em 94, né? Ou seja, até então esse questionamento não existia. Era praticamente óbvio, né? Ele é judaico, democrático por todos os motivos, né? Apresentado. E ele acaba nos apresentando também, a partir da fala dos juristas, né? Esse aspecto, o peso, e ele propõe isso, né, com ênfase, em que, digamos, o fiel da balança aqui não deve ser necessariamente o processo decisório democrático, mas sim a ancoragem nos valores da tradição judaica, da religião judaica. Essa é a essência e a proposição que ele nos faz, né? Acho que o terceiro aspecto importante que a Rafaela traz, em complemento à fala do Abrão, tem a ver com a questão da inclusão das minorias, sejam elas do próprio povo, né, a diversidade do povo judeu e a inclusão das minorias da sociedade israelense. Eu acho que trazer essa dimensão como forma até de dar o caráter mais democrático. E aí o recorte que você faz, você pega a mesma frase que o Rabino Sami Pinto pegou, ele fez o mesmo recorte, e você dá ênfase na primeira parte da fala, onde fala da liberdade, onde fala da diversidade, e ele dá ênfase ao término da fala, que é no livro dos livros, na inspiração profética, e por aí afora, né? E aí vai. E o Yehuda nos proporciona também uma reflexão interessante no que diz respeito à dimensão da ancoragem de quem conceituou a nação judaica, né? Herzl foi o grande pensador contemporâneo, né? Porque, na verdade, esse conceito ele já está pensado. Ele teve o privilégio de organizar esse conceito, não é do Herzl. Ele foi quem deu forma a esse conceito, mas
esse conceito de uma nação judaica, isso percorreu a história judaica em vários pensadores, tanto na dimensão religiosa como na dimensão não religiosa. Você tem vários dos nossos antepassados aí que pensaram nessa possibilidade, né? E aí o Yehuda nos proporciona um pouco o questionamento da pergunta, né? Do ponto de interrogação. E ele traz essa questão se o Estado judeu está ancorado e deve ser ancorado no aspecto religioso, judaico, né? Nessa dimensão, ou democrático. Ele trabalha um pouco com essa modalidade da semântica, né? da pontuação em questão, né? E nos agrega também a questão de Estado, nação, povo e como, né? Acho que a palavra como é uma reflexão positiva. Para finalizar, vou passar para vocês, nós vamos abrir para perguntas, né? Eu acho que, assim, quando eu estava olhando um pouco o que fazer, né? Assim, rapidamente, alguém falou alguma coisa comigo e eu pensei, né? Quando você pensa em Estado judaico, ou Estado judeu e democrático, você está colocando Estado judeu, democrático e a combinação. São 3 opções. Quando você fala Estado judeu ou judaico ou democrático, né, o ou, ele retira uma opção. É só uma reflexão, não tem nenhuma conclusão. Pegando um pouco da semântica para ver como a gente trabalha. Portanto, agora eu abro para perguntas, né? E nossos painelistas estão aí à disposição. Alô, meu nome é Uri. Uri. É isso. Eu. Tá ligado isso? Tá funcionando. Não, olhando para o cenário atual, eu não tenho dúvida, eu concordaria com todos vocês. O Estado é judaico, é democrático. E concordaria também de tantas visões de judaísmo, se for o judaísmo de Herzl até o judaísmo mais ortodoxo. O Estado, acho que ele consegue abranger tudo isso. Hoje em dia ele é judaico e democrático, mas uma questão para o futuro. Quando, assim, tem os territórios, não sabe se anexar os territórios, teria que dar cidadania para os árabes palestinos que vivem nos territórios. Poderia botar em xeque o caráter judaico, até para Herzl, que não era religioso, botaria em xeque esse caráter judaico se não tivesse uma maioria judaica, cada vez poderia diminuir o Estado para judeus e dos judeus. E até para o Herzl, que não é um judaísmo religioso, esse Estado judaico estaria ameaçado. Então, talvez esse ponto de interrogação não seja para um cenário atual, mas para um cenário futuro em que mude o painel mude o cenário da região e da política israelense e os árabes se tornem maiorias e nisso talvez não daria mais para continuar sendo democrático e judaico, talvez teria Estado judeu ou democrático, teria que escolher um dos dois e talvez a pergunta seja num cenário hipotético futuro. Abraão, você pode responder para a gente, por favor? A questão demográfica, sem dúvida, é uma questão que coloca pressão nas discussões e na interpretação do futuro. Eu não vejo riscos em relação a isso por 2 motivos. Primeiro, eu acho muito pouco provável, extremamente pouco provável, de que se vá por um processo de anexação dos territórios que hoje são da Cisjordânia e muito menos Gaza. Você tem uma identidade palestina que está presente, que quer se manter como independente e que vai lutar da melhor forma que sabe e está lutando constantemente no processo de ter um reconhecimento de como identidade par a par ou em paralelo com outras identidades, inclusive a israelense. Então, eu vejo muito pouco probabilidade de fazer uma anexação de tal forma que essa questão demográfica, de um momento para o outro, se modifique de forma importante. A segunda questão que eu coloco é de que democracia exige com que você tenha uma representação, exige que você se manifeste, exige que você tenha presença, exige que você se organiza, exige que você seja eleito. Você não pode participar de uma democracia sem correr o risco de correr para ser eleito.
Se você acha que a democracia é algo que você pode ficar sentado, esperando, sonhando e cantando seus versos e suas canções e esperar que isso vai acontecer para você, você está no lugar errado. Democracia é uma dinâmica. Democracia é um processo contínuo de atenção, de preocupação e de exercício do seu dever e do seu direito como cidadão no país, na região onde você está. Então, eu acho que não vejo, volto a dizer, não vejo riscos dessa questão demográfica e não vejo riscos da questão de que, na medida que possa haver uma alteração de um perfil de representatividade, o mix, se não seja 75% de judeus, mas caia para índices menores, você perca uma representação ou um caráter judaico do Estado, na medida que a representação, na medida que a ação, na medida que o movimento, na medida que a decisão de se representar permaneça acesa e fortemente. Lembrar o seguinte, só fazer um paralelo, quando Herzl escreveu o Estado judeu, nós não podemos esquecer o momento histórico em que ele estava. Nós não podemos deixar de lado as razões que levaram Herzl, que de judeu praticante era quase zero, né? Nasceu judeu, mas não praticava, acorda para a necessidade de uma identidade nacional. Ele dá o acordo porque ele precisava disso, nós precisávamos disso no momento que a Europa, num caso Dreyfus, por uma pessoa, faz toda uma movimentação que leva à necessidade de reconhecer uma pressão que já existia em outros lugares, mas a referência para a criação de um Estado. Imagina depois do Holocausto. Ok, obrigado. Próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Gabriel. Na verdade, a minha pergunta vai um pouco do que ele veio falando, da questão de que, e lembrando da lei, porque eu acho que esse questionamento ele vem muito a partir do momento que essa lei, tentaram passar essa lei do Estado democrático, que antes a gente, pelo menos parecia que o governo trabalhava para você fazer o como. Como ele vai ser um Estado já saindo da premissa de que é um Estado judaico e é um Estado democrático, como vai fazer aquilo acontecer realmente. E eu acho que quando vem essa lei, você fica só com as duas opções. Tipo, é judaico ou é democrático? E eu acho que a maior definição, primeiro, é saber o que é judaico, que é o mais difícil, porque, para mim, ele dá a opção de um povo judeu, que eu concordo. É para o povo judaico. E é diferente da religião judaica. Porque a religião judaica, pelo menos do que parece de Israel hoje em dia, é baseado na ortodoxia. E ele botou no slide dele como judaísmo humanista. Eu acho que para a evolução do judaísmo, na parte humanista, acho que não tem isso em Israel ainda. Então, assim, a minha pergunta é, com essa lei, como muda o cenário e perspectivas, né? Porque... Rabino Gittelman, por favor. Você entendeu claramente, Gabriel. Eu falo, quando falo em judeu, falo em povo, ok? Claramente. Essa nova lei, não sei se foi aprovada pela Knesset já, na verdade, não, está ainda a ser aprovada na Knesset. Ok, está claro que a Knesset, na minha opinião, não sei agora, depois das eleições e como vai terminar a formação do parlamento, vai demorar muito a aprovar essa lei. E eu tenho esperança que demore muito a aprovar essa lei. Porque senão vamos criar um grave problema, não só para fora, sino que o problema vai ser para dentro, que esse é nosso maior inimigo sempre. Nós trouxemos aqui o tema palestino, mas eu acho que o tema palestino é dos. Tá? Nós, dentro do próprio povo e dentro do próprio Estado democrático judeu, temos tantos quantos problemas externos. E as minorias internas também não estão consideradas dentro. Então, eu acho que essa lei, imagina e desejo que não seja aprovada logo.
porque vamos ter muitos problemas e muitos vamos ficar fora. Ok. Next. Próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Richard. Primeiro, para deixar claro, eu concordo que Israel é um Estado judaico e democrático, mas eu queria tocar num ponto que é justamente o problema de até onde vai a democracia com relação ao Estado judaico. A gente tem um hino que fala do espírito judaico, que fala dos 2000 anos de espera, que trata da diáspora. Nós temos a lei do retorno, que facilita que os judeus possam ir morar em Israel, os descendentes de judeus. E, ao mesmo tempo, ser democrático deveria ser um Estado para todos os seus cidadãos. Eu queria, então, que fosse tocado um pouco mais nesse assunto do até onde você pode ser um país democrático mantendo o seu aspecto judaico. Rafaela, por favor. Concordo com você. Tem que ser a identidade das minorias tem que ser contemplada também em um Estado democrático. Recentemente, agora eu desliguei. Recentemente, o ex-ministro da Educação falou que a Nakba deveria ser incluída no currículo oficial. Ele não falou isso enquanto era ministro, poderia ter falado lá. Mas é uma questão, sim, e aí eu colocaria, de uma forma otimista, como na escala do processo que o Abrão citou. Acho que é um país jovem, que se questiona, que tem representantes dos vários segmentos, visto a performance dos partidos árabes nas últimas eleições, e mulheres, enfim. Eu entendo que exista um processo que, de alguma maneira, vá incluir essas minorias. E faz parte pensar o hino, faz parte pensar em currículo escolar, faz parte pensar em direito à terra, faz parte pensar, enfim, em toda essa gama. Eu só queria apontar para um aspecto. Quando eu me refiro a Israel, eu estou me referindo dentro das fronteiras de 67. Eu entendo que Gaza e Cisjordânia são territórios ocupados e que a não existência de um Estado palestino coloca, sim, em risco a própria existência do Estado de Israel, que dirá do seu aspecto democrático. Perguntas, no plural. Eu tenho uma pergunta. Por favor, seu nome? Meu nome é Karina. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre esse assunto para um congresso, então é ótimo eu estar acompanhando esse debate. E eu já estou me preparando, porque eu concordo com vocês, eu concordo que Israel é um Estado democrático e judeu, mas eu já estou me preparando para as críticas que eu vou receber, por isso eu gostaria de saber até de vocês a opinião, para poder já me preparar melhor. A maior crítica, por isso que é o ponto de interrogação, se Israel seria um Estado judeu e democrático, a maior crítica é porque não há isonomia nos cidadãos. Existe isonomia dos judeus, mas não isonomia dos árabes ou dos cristãos. Eles não existiria, por exemplo, eu não digo que seria impossível, mas seria muito difícil e até o governo tenta evitar, por exemplo, que os partidos árabes conseguissem formar uma coalizão, por exemplo, um dia, conseguissem chegar até a maioria para formar uma coalizão. Isso é uma contradição a ser democrático, porque democrático seria que todos poderiam ascender ao poder e conseguir governar o Estado. E, no caso, isso não seria possível. Então, essa é a minha pergunta. Essa é a contradição. Por isso que tem pessoas que criticam se pode ser judeu e democrático.
Então, Karina, eu acho que essa é a essência do que nós estamos aqui discutindo, né? Se você me permitir, eu não vou passar para ninguém agora, porque eu acho que a conclusão desse trabalho é tentar olhar um pouco esta contradição, que é contraditório, é. Nós estamos aqui justamente, assim, eu não sei se ficou clara a tua pergunta, porque a essência da tua pergunta é a essência do debate. Se você me permitir, vamos tentar avançar um pouco mais, e aí a gente, no final, vê como a gente... Eu não sei se alguém... Você tem alguma contribuição? O jogo político na democracia tem todo esse jogo de vai e vem. Quando você fala que não foi permitido que os partidos árabes se juntassem, se juntaram, certo? Ninguém disse que não podia. No Brasil, há semanas atrás, que se considera também uma democracia representativa, também se fez uma movimentação de Congresso que não permitiu, que dificultou com que partidos conseguissem se juntar para criar o tal Partido Liberal, acho que é isso. Então, essa dinâmica que eu digo faz parte da riqueza, eu considero isso uma riqueza da democracia. Não é um problema. O problema é não fazer nada. O problema é ficar quieto no seu lugar e deixar com que um cidadão que tem a qualidade ou a capacidade da fala, falar e ficar por isso mesmo. Quer dizer, quando, não gostaria de citar nomes, mas quando um sujeito chega e fala todos os árabes precisam ser expulsos de Israel, fica todo mundo quieto, fica com uma opinião. Mas é a opinião de uma pessoa. Os demais devem se manifestar em relação a isso. E isso faz parte da democracia. Ele tem o direito de falar o que vier na cabecinha dele. Agora, você, como cidadão e como atuante, você também deve se sentir no direito de expressar a sua opinião. Isso exige preparo, isso exige educação. Isso não é um direito, é mais do que um direito, isso é um dever. E no judaísmo, está aqui os rabinos que certamente vão reforçar isso, o dever vem antes. No judaísmo, o dever vem antes. E você só vai ter direitos se você souber exercer os seus deveres. E você reconhecer que você os tem. Isso é parte da democracia. Democracia é um jogo muito bonito, muito dinâmico. E para jogá-lo, precisa estar bem preparado. Olá, bom dia. Meu nome é Luana. Eu fiquei pensando nessa questão que você está falando, né, do democrático e de ser um jogo bonito, né, em que existe uma dinâmica, né, que a coisa ali está fluindo, mas, ao mesmo tempo, não só em Israel, mas, né, você mostrou, seu último mapa foi a imagem dos países que são democráticos, e fiquei pensando quão realmente são democráticos, né? Tanto aqui no Brasil, que, enfim, e Estados Unidos também, em que parece que o jogo político, eu não sei se é tão dinâmico e bonito, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que fica um jogo entre iguais, na verdade, né? E aí eu queria perguntar um pouco como é que acontece essa manobra, né? Como é que funciona? Porque, assim, acho que deve ter muitos atravessamentos e muitas, né, questões que, às vezes, a gente não... Assim, como cidadão, é isso, né? A gente tem que estar lendo, tem que estar estudando, tem que estar se inteirando. Mas a sensação que eu tenho que não só em Israel, como no mundo, hoje em dia, essa democracia está um pouco estagnada. E aí, queria saber um pouco. Luana, e aí eu aproveito para fazer algumas considerações sobre a colocação do Richard, Gabriel, Uri e Karina. Cadê a Karina? Tá. Ok. Eu insisto em dizer que a pergunta proposta na mesa, ela é conceitual. A democracia é um processo.
e o judaico é a essência. Quando a gente coloca a essência com processo, sai uma confusão. Eu vejo que Israel hoje está confuso. E eu digo mais, não é só o Estado de Israel que está confuso, eu digo que o ser judeu está confuso. Porque o processo de democracia no mundo acaba também enfraquecendo a própria identidade do judeu em qualquer parte do mundo. Então, uma coisa é o processo democrático, outra coisa é a essência judaica. Eu acho que o plano político da democracia é quando a essência está garantida e vamos discutir os processos. Mas há uma discussão que antecede o processo e que, claro que a história demonstrou que a democracia é o melhor processo político, que é a essência. Eu acho que Israel hoje precisa estudar o conceito judaico. Por isso, sinto que aqui mesmo se dá mais ênfase ao termo democrático do termo judaico. É incrível isso. Mas isso é em Israel, isso é nos Estados Unidos, isso é na França. E por isso que eu resgatei um debate de colegiado, onde o debate do colegiado, ele leva o tema ao conceito. Ao conceito. Nós não podemos esquecer que o processo democrático pode levar regimes que nós fomos vítima deles, pelos processos democráticos. Fomos vítimas pelos processos democráticos. Uma vez instalado, ele destitui a Assembleia e tudo que levou ele até lá. É assim que foi e assim que é. Então, penso no debate da discussão, eu acho que a questão judaica, todo mundo diz que está muito claro. Não está, não. Está, não. Concordo com as perguntas que foram feitas. Está, não. Não, é judaico e democrático, isso é um fato. Não é tão fato assim. Não é factual. E, com muita humildade, o problema está no judaico, não porque o judaísmo é um problema. O problema é judaico porque não dominamos mais o conceito judaico. Somos catedráticos na democracia. Esse todo mundo domina muito bem. Apaixonados pela democracia. E deixamos de ter paixão pelo judaico. Então aí a distorção é essa. Então ficamos, sempre com... Mas o judaico vai tratar da minoria. O judaico vai tratar. Agora, o livre-arbítrio hoje das pessoas é tão claro e é tão judaico que fizeram um partido político para livre-arbítrio. Então, qualquer um que pensa A, B, C, faz um partido. Ótimo, faz outro partido. E A, B, C, mas isso é livre-arbítrio. É preciso garantir livre-arbítrio das pessoas. Isso é judaico. Isso é judaico. Daí o livre-arbítrio virar um partido e transformar a confusão que se transformou hoje sobre o Estado ser judaico ou não, é isso que deve este grupo, na manhã de hoje, se debruçar. Então, eu não colocaria, e eu concordo com a pergunta e com as colocações, que fica a democracia realmente... e aí? Fica estagnado? Fica, porque a democracia é um processo. E você não pode misturar forma com essência. A essência judaica é um tema. Então, não há pergunta para mim. O Estado é judaico, ponto, com processo democrático. Pronto. Essa é a minha conclusão. O Estado é judaico. Agora, o que é ser judaico? Essa é a confusão. A confusão está aqui. Então, tem que sentar, tem que debater. Então, eu reitero as palavras da corte, que estão debatendo, onde o judaísmo norteia os processos democráticos. O Estado de Israel também, uma família também, uma comunidade também. Assim você garante a identidade judaica, familiar, comunitária e nacional. Perguntas? 1, 2... Você. Depois o Rodrigo e a terceira pergunta, e eu acho que a gente vai à quarta. Ele tem que cumprir, ele tem um compromisso judaico hoje. A essência
essência ou não? Não, da essência. Ele vai testemunhar um Desculpe, Brit Milá. eu tenho que estar num Brit Milá, uma circuncisão aqui ao lado, então realmente é da essência, tá? É da Desculpe. essência. E testemunhar um Brit Milá, isso é judaico. Eu sou a Lika. Eu levantei porque a pergunta vem bem em cima da sua fala e junta com a fala do Yehuda, do começo da pergunta do como, porque eu fiquei pensando, se a gente está esquecendo da parte judaico, né, de questionar a parte judaico, daí eu me pergunto como, qual parte judaica? Porque se a gente fala que o judaísmo tem que nortear o processo democrático, de que judaísmo a gente está falando? Porque e daí a gente volta para a questão da democracia interna judaica, então, qual é a democracia judaica interna que existe dentro do Estado de Israel? Ela existe? Qual judaísmo norteia esse processo democrático? Porque isso fica muito confuso para mim, quando eu olho para os processos israelenses. Eu não vejo uma democracia nesse processo interno judaico. Assim, e isso me confunde. Na mesma linha. Então, complementa, Rodrigo. Eu acho que até, inclusive, uma boa sugestão da gente fazer uma rodada de perguntas, aí a gente distribui para os 4. Boa. Vamos lá. Então, eu queria primeiro parabenizar porque foram 4 apresentações muito diferentes, assim, questão da sociedade civil, da questão das minorias, o retorno ao debate conceitual e o Euda como um grande educador, assim, fazendo mais perguntas do que dando respostas. Isso é bom para a gente se basear quando for construir o Mini Knesset também. Agora, aproveitando o movimento do Rabino Sami Pinto, o que me preocupa, eu concordo com você que a gente tem que debater o que é judaico. O que me preocupa é quando você coloca que judaísmo é a essência. Porque se é essência, existe apenas um. E aí, indiretamente, está falando que vamos debater judaísmo a partir de uma lógica muito específica da essência judaica. Então, eu trago um outro assunto muito pontual e prático, que seria a questão que é democrática e judaica também, que é a questão do status quo dentro do Estado judaico. Porque quem decide religião hoje está dentro de um estabelecimento muito restrito e muito específico. Então, gostaria de ouvir, por parte de quem quiser da mesa, mas essa questão que envolve judaísmo a priori e democracia a posteriori. Ótimo. Tem mais um. Depois tem o Marcel e o Alex. E o... Desculpa. O Wellington. Meu nome é Melina. A minha pergunta vai muito na linha dos outros colegas, porque eu concordo com o Rabino Sami de que a questão menos discutida é a questão judaica, e isso me toca muito no meu papel na diáspora e também em Israel, como uma mulher judia, porque eu não me vejo no meu direito de exercer o meu judaísmo em Israel ou aqui como uma mulher judia. É uma busca incansável por uma comunidade que me aceite na forma com que eu acredito e exerço o meu judaísmo. Tem grupos de mulheres e comunidades ortodoxas e liberais fazendo coisas maravilhosas pelas mulheres religiosas, sejam quais as correntes, em Israel e aqui também. Então, eu queria ouvir comentários dos rabinos sobre a questão da luta das mulheres no exercício do seu judaísmo em Israel. Marcel, Wellington, Alex e Marcel. Aí a gente passa aí para os... Minha pergunta é em específico para o Rabino Sami Pinto, partindo do ponto de vista de que quem fala é um brasileiro, não judeu e democrata, mas que, observando o seu ponto de vista de uma certa tensão entre os conceitos judeu e democrático, se eu observo do ponto de vista de uma praticidade na história, a gente observa, para atingir um sucesso em Israel, quando eu observo o aspecto histórico, sucesso entendido como manutenção da existência do Estado, eu doto o elemento democrático como o principal fator do sucesso. Nas guerras, na economia, na política externa e até mesmo em política civil. Por outro lado, quando a gente observa o peso do elemento judaico, principalmente em aspectos contemporâneos, por exemplo, do impacto econômico que os estudantes de Yeshivot têm no país, na controvérsia da participação deles ou da não participação
dentro do exército. Observando esses elementos, você dota de maiores fatos para a confiança no elemento democrático, para a existência do Estado de Israel, do que no elemento judaico. Fica num aspecto mais abstrato. Como é que a gente lida com isso? E principalmente pensando do ponto de vista da população de Israel, que não é fervorosamente ou praticante no aspecto religioso. Ok, obrigado, Wellington. Alex? Bom, eu sou Alex. Talvez seja tarde trazer uma opinião diversa. Não vou dizer que eu sou contra o argumento de que Israel é democrático e judaico, mas eu sou quase. Só não vou dizer que eu sou de fato porque eu acho muito duro, mas porque pensando em democracia é um governo do povo. E acho que se você controla quem é esse povo, você direciona de certa forma quem pode ser povo. E aí acho que o Abrão trouxe na apresentação os 3 temas que foram tratados nas eleições, que é economia, segurança e paz com os árabes palestinos. A gente comentou, não foi tratado o tema paz árabe e palestinos, mas foi tratado segurança. E querendo ou não, a população se posicionar em relação à segurança e da forma como é garantir de que o Estado judeu continue sendo de maioria judaica, que o povo judeu tenha preferência e que as minorias sejam colocadas onde as minorias hoje estão, sendo separado, sendo não incluso. Então, eu vejo complicado dizer que o Estado é democrático e judeu ao mesmo tempo, se ser judeu é uma questão não exatamente explicável, ou não é qualquer um que pode ser, e se não é qualquer um que pode ser, nem todo mundo pode ser do povo. Se não, todo mundo não puder ser do povo, também não pode ser democracia. Então é só um ponto. Ok. Marcel? Vou ser rápido, que eu também estou preocupado com o tempo. Minha pergunta é uma provocação e é para um pouco na linha do que o Alex falou, de questionar a democracia israelense. Dos 10 partidos que estão na Top Knesset, só 3 têm primárias. Os outros 7, quem escolhe a lista de 120 candidatos, ou é um grupo de pessoas, ou é, no caso, por exemplo, do Kulano, do Moshe Carlon, é ele. E Yesh Atid é o Lapid. Então, internamente, os partidos apresentam lista de 120 candidatos determinados por uma pessoa. Esse é um ponto. E o outro ponto externo é a questão dos 4 milhões de palestinos que estão na Cisjordânia, que são governados por Israel, mas é um regime militar. E, nesse ponto, Israel controla um grupo populacional que não exerce a democracia. Também, importante também, por demérito da autoridade palestina. Mas, assim, tem esses 2 aspectos que questionam a democracia israelense. Eu queria ouvir os comentários de vocês sobre isso. Então tá, para efeito assim de organização, Yehuda, como você foi o último da primeira rodada, você vai ser o primeiro agora. Aí você vai escolher aquele assunto aí que você quer endereçar. Nós vamos tentar distribuir. E algumas foram feitas específicas para os rabinos. Tema mulher, que eu acho que é um dos temas que você colocou. O tema da mulher é preocupante em Israel. Eu passei uma temporada agora, 5 meses em Israel. Está claramente que eu não sou ortodoxo, tá? Não precisa muito, mas o tema da mulher e as minorias como um todo é preocupante. O espaço que a mulher vem ocupando hoje no Estado de Israel, e é interessante que nos slides que mostrou Abramo, que mostrou Revital, o aumento da participação da mulher na Knesset. Essas são ondas, tá? Não é uma constante, são ondas. Porque agora o tema que está em Israel é muito mais interessante que a mulher esteja dentro da Knesset do que não. Tá? O tema dos homossexuais, o tema de casamentos do mesmo gênero e assim por diante. Então é mais interessante que agora as linhas até Bennett, Naftali Bennett, se incorporou mulheres. Uma coisa estranha para observar. Então, o tema da mulher, sim, com certeza, mas não é uma questão, eu diria assim, é uma questão mais judaica que democrática, tá? Onde colocamos a mulher dentro desta grande sacola que é o ser judeu. Eu também me preocupo com a pergunta de Alex,
que é como fazemos, como esse Estado que parece democrático, aparentemente não é democrático. E como fazemos com o que você colocou também, como equilibramos essa balança em um todo. A política israelense é muito ativa e muda de minuto em minuto. O que eu estava lendo hoje no jornal, de manhã, antes de chegar, pelo menos para ter alguma ideia do que acontecia em Israel, se eu abro agora o jornal, mudou totalmente. Tá? Talvez até as coalições que vão acontecer hoje em Israel é voltar às eleições de há 4 anos atrás, tá? Com Lieberman, com Torá no meio, não sei. Tá? Acho que esse também é o jogo da democracia. Particularmente, na minha opinião, o Estado de Israel, e talvez falte, aqui não temos muito claro que quando falamos em judeu ligamos isso automaticamente à religião. E eu quero que tiremos esse judeu da religião, porque ali é onde nós encaixotamos e não conseguimos sair. Se nos perguntamos permanentemente que é o ser judeu e voltamos às perguntas e perguntas e perguntas, sempre vamos continuar nisso aí. Acho que talvez seja interessante o jogo da democracia, ficar ancorados nisso para não responder às outras perguntas. E talvez as maiorias que hoje lideram, é interessante que fiquemos encaixotados nisso para continuar e perguntar e perguntar e perguntar. Então, continuemos colocando o Estado judeu como um Estado para judeus só, estamos com problemas. Enquanto consigamos toda a discussão em cima de continuar nos perguntando quem é e a mulher, esses temas, continuamos perguntando quando está já claro no mundo, tá? E seguimos perguntando em cima disso, vamos continuar sempre no mesmo problema e parados no o e não no como. Então acho que se a única forma de responder a quem perguntou como fazer para responder esses ataques que vêm externamente é saber, e conhecer, é estudar, é aprofundar, e não ficar ancorados numa questão só, que o que talvez algumas maiorias hoje estão querendo, porque é muito melhor, tá? E não abrir esse debate a outros temas ou a outros espaços. Ok, obrigado. Rafaela. Quando eu falo que ser judaico é ser democrático, é justamente reforçando isso que o Yehuda está falando, que o debate é necessário. O debate faz parte do ser judaico. E talvez o risco seja de não debater. Então, hoje é possível que essa discussão aconteça, mesmo que em alguns momentos as mulheres ou as minorias não consigam estabelecer a sua vontade, as suas premissas, mas está, de alguma maneira, esse debate acontece. Tá? O que eu queria dizer para o Alex é assim, a gente não precisa ter medo de ter um Estado judaico. E aí, eu acho que um tema importante para ser discutido é se é judeu ou se é judaico, pode dar margem a uma série de interpretações. Mas digamos que ter um Estado com uma maioria judaica, não existe dolo. É lícito que os judeus no mundo queiram ter um próprio Estado. O que tem que se questionar é como está se administrando quem vive dentro desse Estado e a relação com o território que é ocupado e com as populações ao redor. Mas não tem problema ter uma maioria judaica. Isso não, eu não acredito que isso ameace o caráter democrático do Estado. Isso é lícito. Rabino Sami Pinto, por favor.
Cumprimento o Sérgio, que fez agora a ordem decrescente, né? Quem acabou por último ele está realmente metódico. Cumprimento. Esse é problema de Como o doutor Abrão foi o primeiro a falar, ele vai ser o último agora. Ele é extremamente metódico, né? Democrático. Metódico e democrático. Olha, Está sendo judaico. Eu agora vou ser carioca. Eu estou me sentindo aqui realmente, praticamente com a pessoa que mais fala diferente da mesa, né? Mas eu me sinto muito bem acolhido, né? E vão dizer que o processo democrático é esse, né? Eu insisto e divirjo dos meus colegas. Insisto e divirjo. Eu acho que a questão é de essência. Quando o doutor Abrão coloca que os temas que estão se discutindo hoje para a eleição foram segurança, economia e paz com os vizinhos árabes, não se colocou educação. Por quê? Por que não se colocou? Porque faz parte da confusão. Faz parte da confusão. O que nós queremos de um jovem que nasce em Israel? Ou o que nós queremos de um jovem que nasce na comunidade judaica? A gente não fala sobre isso. O processo democrático emerge temas e o poder democrático trará o que as ruas querem ouvir. É isso. Muito bem. Mas a essência não se traz mesmo. A essência não se traz. A essência é de colegiado. Estamos na véspera de Pêssah. Se Moisés perguntasse para o povo judeu, vocês querem sair do Egito? Provavelmente todo mundo ia falar não. Acredite. Talvez. Alguns iam falar talvez. Como? Está louco? Como é que a gente vai fazer? Espera aí, isso, aquilo. Essência. Está faltando o debate na essência. E discordo que isso não é ancorar no passado. Isso é ancorar naquilo que deu vida a um povo durante 2000 anos. O Estado de Israel é criança dentro da nossa história. Criança. E quando nós perguntamos, precisamos de um Estado judeu? A história nos forçou a levar para a direção, sim, precisamos. Mas só faltava essa. Conseguimos e não estamos debatendo a essência, que é o Estado judeu. Então, no tema mulher, e no tema que foi trazido pelo meu colega, homossexualismo, etc., esse tema é judaico para ser debatido. Mas nós queremos trazer os valores de fora e acomodar. O que vai me dar mais evidência aqui? Qual vai ser o meu olhar? Então, é uma forma do debate. A outra e como é que a questão judaica lida com isso? E alguém perguntou, qual o judaísmo? Faz parte da confusão. Agora, na verdade, faz parte dessa confusão. Não responde não, eu acho que tem que ter um debate exclusivo sobre isso. É preciso, por exemplo, aqui tem 2 rabinos. É preciso reunir esses 2 rabinos, ver o que está mais em comum. E eu tenho absoluta certeza que tem muito mais em comum do que em desacordo. Eu tenho absoluta certeza. Porque a impressão que se tem é que estamos em mais desacordo do que em comum. Não. Os valores judaicos são imexíveis. Se mexermos por processos democráticos, descaracterizamos o ser judeu, descaracterizamos o Estado judeu, e isso terá consequências em todos os outros itens. Por isso, se me perguntasse, a questão da mulher no judaísmo, vamos debater. Eu não tenho nenhum problema de debater com qualquer corrente judaica e buscar o que está mais em comum. Mas faz parte do processo democrático querer rotular questões, Mas isso aí é processo, não é essência. Essência judaica, ela se pronuncia e se manifesta em todos os capítulos. Eu quero terminar dizendo o seguinte,
Eu, por razão de espírito, sou otimista. Né? Eu sou otimista. E eu tenho absoluta certeza que o Estado de Israel, já pelo nome que foi colocado a ele, seguirá lutando pelo judaico. Consequentemente, a democracia está contida no judaico. Mas se a democracia nortear o judaico, eu acho que nós vamos enfraquecer a identidade nacional do Estado e do povo. É isso. Obrigado, Sami. Abrão, para finalizar, por favor. Quem não foi contemplado na sua pergunta? Algum aspecto não contemplado? Não, tem coisa que precisa ser outro debate. Claro, é outra profundidade. Não, mas tudo bem. Não, isso ficará para o dia de vocês. Então, Abrão, você finaliza. Ok. Só queria fazer um pequeno comentário numa das perguntas que foi feita depois da resposta mais completa. Tem um aspecto que o Rodrigo levantou que não foi contemplado, um pouco da predominância de um certo segmento que determina tal. Acho que esse é o aspecto, o único aspecto que não foi contemplado. Quando você tem, foi citada a questão de determinado partido, determinado grupo, forma sua lista dos 120 candidatos através de uma decisão autocrática de um líder. Eu diria, isso é a decisão do partido, isso não é a decisão do sistema. Não é Israel que decide isso, não é a população israelense que decidiu isso, não é o regime de governo que decidiu esse processo. Esse processo foi uma decisão do partido, como ele quer se organizar. Se ele aceitou isso, seus membros aceitaram e deram a responsabilidade e o risco ao líder de fazer essa lista, coloca a voto, ele vai assumir o risco. Enquanto que outro partido prefere outro mecanismo de risco, de discutir, e correr o risco de não conseguir atravessar o deserto. Certo? Então, isso faz parte da dinâmica, isso que eu quero dizer, isso não exclui, uma ação de uma pessoa, de um grupo, não exclui o valor do conjunto. E essa é a essência de toda a questão. Concordo plenamente com a colocação feita pelo Rabino Sami Pinto sobre a questão da essência e da preocupação da essência. Para mim, isso é indiscutível. Na Bnei Brit, nós temos os 7 valores, que sempre lembramos deles quando acendemos a nossa menorá. A Bnei Brit foi criada antes do Estado, da recondução do Estado de Israel. Eu não gosto de dizer o Estado de Israel foi estabelecido em 48. Não, ele foi restabelecido em 48, depois de 2000 anos. Os 7 valores são beneficência, fraternidade, harmonia, justiça, paz, luz e verdade. Todos eles fazem parte da essência do judaísmo. Seja qual for a linha judaica que é praticada, o como. Seja a nível de ortodoxia, ou nível de identidade, ou nível de aceitação de grupos, a facilidade que é feita. Mas isso é o como. Não é contra a essência, a sua formação. E a forma como nós praticamos, e todas as linhas judaicas praticam esses valores, são através dos 2 movimentos de ação, que são a Tzedakah e o Tikkun Olam. Então, quando você trabalha para um mundo melhor, ajudando o outro, lembrando e praticando os valores, são a essência do judaísmo, como nós vemos na Bnei Brit, e são parte da formação e da essência do judaísmo. Isso faz parte de Israel. Isso faz parte de cada um judeu. Sobre dizer que Israel dá preferência para os judeus, com com a lei do retorno e tudo mais, meus caros, enquanto existir antissemitismo, algum porto nós precisamos ter. Enquanto existir riscos e ameaças, um porto nós precisamos ter. Obrigado. Ok.
Ok, muito grato a todos, a companheira e aos companheiros de mesa. Acho que teve aí uma riqueza muito grande aí de visões. E parabéns pela iniciativa, né, da agência em promover isso domingo pela manhã. Cola Kavod. Bom dia a todos e a todas.